Então, essa é a anatomia que eu estava mostrando, com a correlação de cada nível. Sim. E aí, a importância da anatomia. Aqui, eu não vou colocar para projetar aqui, mas então a pior complicação que a gente pode ter é relacionada com a carótida. Então, eu acho que eu vou enfatizar a anatomia da carótida para a gente ver alguns aspectos. Então, por exemplo, quando você chega no seio esfenoidal e dá de frente com a cela, você veja que a carótida ela tem um avanço muito mais anterior do que a gente percebe, mesmo principalmente com o endoscópico, que não dá aquela visão 3D, né? Você está com o endoscópico de 2 dimensões, esse avanço anterior da carótida aqui na região paraclival, paraclinoidal, é muito importante ter na cabeça, porque essa é a região mais comumente que você vai ter deiscência, ou o osso é muito, muito delgado aqui. Então, eu não tenho esse vídeo, mas tem um colega nosso que estava fazendo uma cirurgia nessa região e ele estava tirando a mucosa. E ele tirou a mucosa e levantou aquele sangue venoso por baixo da mucosa e cobriu essa anatomia. E ele enfiou de novo para pegar de novo na mucosa, e ele acabou pegando a carótida e avulsionou a carótida. Então, muito importante visualização naquele caso e entender que essa região pode estar mais delgada, a proteção da carótida, enfim. Aqui, lembrar da anatomia, que essa região paracelar, a carótida, ela ascende da região paraclival e daí entra aqui na região paraclinoideia, e aqui são a transição entre praticamente a carótida cavernosa e a região paraclinoideia, onde a carótida vai entrar dentro do crânio. Então, essa região é mais vulnerável da carótida. Ontem nós comentamos que existe esse espaço medial à carótida e à cela, que nós chamamos do compartimento medial, que é uma porta de entrada para a cirurgia dentro do seio cavernoso. Então, essa é importante entender, e é claro que quando isso está coberto com periósteo, é difícil de visualizar e saber o que é o que. Então, aí que tem que confiar no Doppler, que você consegue mapear até por aqui onde está a carótida, e daí medialmente, aonde você não tem mais a carótida, é o silêncio no Doppler, e daí tem que confiar, e ali seria uma região onde você acaba fazendo uma incisão para entrar nesse compartimento. Mas aí é onde a tecnologia vai te ajudar. Então, todo o caminho da carótida é algo que tem que ter na cabeça para qualquer cirurgião de base de crânio, seja fazendo endonasal ou fazendo cirurgia aberta. Aqui, então, nós classificamos a carótida como uma região parafaringea, e ela entra no osso petroso, e aqui dentro do osso petroso ela vai vir para frente e para medial. Então, essa é a região que nós chamamos de carótida petrosa. E ao momento que ela está por cima do forame lácero, ela passa a ser chamada, então, de carótida paraclival, e essa carótida paraclival vai, então, ascender como carótida paracelar. O que passa é que, na nomenclatura de angiografia, que é chamada carótida cavernosa, é a combinação da carótida paraclival com a paracelar. Então, na nomenclatura que nós utilizamos para a cirurgia endoscópica de base de crânio, nós não chamamos de cavernosa para não dar confusão. Então, é paraclival, e a partir do momento onde ela vai ascendendo lateral aqui na região da inserção do sexto nervo, ela é paracelar. E daí passa no distal, no anel proximal e depois no anel distal. Entre o anel proximal e o anel distal é esse pedaço que é a carótida paraclinoideia. Então, ter o conhecimento dessa carótida, da anatomia, é essencial. Então, vamos ver se vocês conseguem ver algumas situações onde o cirurgião se perdeu na anatomia, que eu quero mostrar aqui para a gente aprender com os erros. Então, esses são vídeos que a maioria não são meus, os que são meus eu vou dizer. Esses são de uma coleção que nós temos de pessoas, cirurgiões pelo mundo que, com o objetivo de que isso não aconteça para outros, eles nos forneceram para o sentido educacional. Então, aqui, esse é um vídeo de um cirurgião que estava expondo toda a base do crânio, e aqui drilando com uma técnica também que já não é da melhor. Expôs aqui a região, se você prestar atenção, essa é a órbita, e aqui está a carótida, dá para ver que está a carótida fazendo aquela região anterior
da carótida e ele vem com a tesoura achando que ainda é tumor e corta uma vez e corta direto na carótida. Então, na verdade, provavelmente a cirurgia já estava terminada. E aí o cirurgião, por ter se perdido na anatomia, acabou cortando a carótida. Então, esse eu coloquei para chamar a atenção da importância da anatomia. E aqui ele colocou músculo, essa é uma coisa que eu vou comentar mais para frente. E é claro que vai ser muito difícil com bipolar controlar um corte desse na carótida. E acaba tendo que sacrificar, e ele se sacrificou com um clipe, e aí conseguiu controlar e sacrificar essa carótida com a combinação de uso de músculo e de clipe. Esse é não é um caso tão grande que nem o outro, esse é um outro cirurgião que eu quero mostrar nesse caso, existem vários problemas aqui. A falta de exposição, esse era um caso de um tumor de célula, era um adenoma hipofisário pequeno, e eu vou mostrar o vídeo. Vocês estão vendo bem o vídeo, só para saber? Sim. Tá. Então aqui, então nesse caso, um adenoma pequeno de célula. Então, os maiores problemas aqui, falta de exposição e desorientação anatômica completa. Vejam só como foi. Então, aqui, ela abriu o esfenoide muito pouco, abriu só o lado esquerdo do esfenoide, não tirou as septações, que é algo que nós sempre falamos importantíssimo. Se olhar aqui, você vê certinho a região da carótida paraclival, a célula está aqui, só que o cirurgião começou a abrir a célula, achando que era célula, expôs a carótida, expôs o sifão carotídeo. É impressionante esse vídeo. A célula está aqui do lado de cá, se vocês conseguem ver minha seta. Então, o cirurgião não usou Doppler, se dá para ver certinho a célula exposta aqui, a carótida exposta completamente e enfiando a faca na carótida. É impressionante, você vê a célula está ali. Então, foi uma confusão total na orientação. Se eu voltar esse vídeo, vocês vão ver mais uma vez que há um esfenoide pneumatizado, você vê o recesso lateral ali por cima, não tinha como se perder numa situação dessa. Aqui você vê o recesso, você vê o nervo óptico ali em cima e a carótida está por aqui. Então, o cirurgião acabou indo diretamente na carótida. Você vê que a carótida é resistente. O cirurgião usando a Kerrison aqui para abrir e tal, e depois se perdeu e acabou cortando ali. Então, a importância da anatomia é primordial para evitar esse tipo de problema. Então, em termos de técnica, aqui eu vou colocar, esses são vídeos mostrando a técnica de uma maneira geral. É muito importante a técnica microcirúrgica. Esse é um vídeo pequeno, mas a ideia aqui é só para mostrar o uso das duas mãos, a microcirurgia, usando a mão esquerda para dar uma tração, expondo a anatomia, usando a mão esquerda, exatamente como nós operamos no microscópio, é como tem que ser feito na microcirurgia intracraniana, nesses casos de endoscopia estendida, a hora que nós vamos para o intracraniano. Então, esse é um princípio que tem que ser seguido. Eu acho que se uma vez, eu sempre falo, uma vez indo para o espaço subaracnoideu, não se pode colocar cureta e tentar curetar nas cegas, mesmo um adenoma hipofisário. Adenoma hipofisário que avança para dentro do espaço subaracnoideu tem que ser tratado com microcirurgia como se fosse um meningioma operando pela aracnoide, porque se usar cureta no espaço subaracnoideu vai dar problema. Aqui só mostrando o meningioma da fossa anterior também. Aqui então o meningioma aderido e na parte do lobo frontal, e a importância então da microcirurgia trabalhando na aracnoide, mesmos princípios. E aqui na região da fossa posterior, aqui a vertebral, esse é um meningioma de fossa posterior, de forame magno, onde a gente está então aí dissecando da vertebral e tal. Mas mostrando a importância das duas mãos, e aqui no caso o otorrino está guiando de maneira dinâmica a câmera
para fornecer toda a visualização, e por isso que utilizar e fazer esse tipo de cirurgia usando o holder, ele não é adequado, porque você não tem toda essa dinâmica de visualizar a aorta vertebral, é um outro cirurgião junto contigo, fornece uma série de vantagens e segurança nessa cirurgia. Outra coisa que aqui, por princípio, a gente sempre fala, escuta, não puxar, né? não tentar arrancar material. Então, esse é um caso meu, de muitos anos atrás, onde eu aprendi aqui do jeito mais que realmente aprendemos, né? Aprendemos com o próprio erro. Então, aqui era um meningioma da fossa anterior, já estava praticamente dissecado a maior parte e tinha uma aderência em cima da clinoide do lado direito aqui. E aqui vocês não estão vendo, né? Não. Eu acabei cometendo o erro de clicar na projeção total, peraí. Aí, estão vendo de novo, né? Sim. Tá, então aqui então eu estava dissecando esse meningioma da fossa anterior e acabei, parecia que estava soltando e estava vindo meningioma, e eu fui meio que trazendo e puxando esse meningioma, achando que ia estar tudo bem. Eu não percebi que aqui é um vaso. Se você prestar atenção aqui, ó, eu achava que era só fibra dele. Isso aqui é praticamente um ramo da cerebral anterior, que estava dentro do tumor. Então aqui, você veja a exposição toda ampla ali e acabou avulsionando esse ramo. Então aqui eu fui por sorte, ele não estourou a A2, era um ramo da A2 e eu consegui ainda usar o bipolar e controlar o sangramento daquela A2 sem comprometer nenhum problema. Esse paciente fez ressonância pós-operatória e esse era um ramo pequeno, não acabou causando nenhum infarto cerebral nem nada, mas eu por pouco não avulsionei a A2 inteira e não estourou numa região pior. Então, realmente não agarrar e tentar puxar é essencial. Então, alguns outros exemplos aqui de problema técnico, você veja aqui pouca exposição, dá para ver que os cirurgiões estão brigando, e aqui daí, já com a dura aberta, o cirurgião tentou voltar do lado da carótida para tirar um pedaço de osso. Então o osso tem que ser tirado antes de abrir a dura. E aqui, manipulando aquele osso, estourou a carótida, porque era a região afiada da parte óssea ali. Então, esse é um caso onde eles conseguiram controlar também, só que veja, quando está com a dura aberta, você não pode simplesmente carregar tentar colocar packing, né? Tem que controlar. Eles conseguiram controlar com músculo, que é uma das coisas que a gente recomenda também, e colocaram Surgicel, conseguiram controlar. Se você coloca só packing e parece que está resolvendo, mas o sangramento pode estar indo intracraniano nos casos onde a dura está aberta. Por isso que é muito importante fazer passo a passo a cirurgia. Remover toda a parte óssea antes de abrir a dura, antes de dissecar o tumor. Se a exposição não foi adequada, voltar para tirar mais osso é sempre algo arriscado que não recomendamos. Aqui um outro caso, um cirurgião famoso que estava expondo aqui com uma mão só, neurocirurgião, e você vai ver que só tem um dissector. Esse é um neurocirurgião que estava operando, famoso, sem otorrino, baixa exposição, desorientação na posição da câmera e usando uma mão só para dissecar. E usou monopolar ainda por cima, em cima antes de expor. Então tem que expor, tirar a mucosa, tirar o osso e daí expor a dura. Aqui tem tudo junto, ó, tá movendo mucosa com osso que não está drilado, e usando uma mão só, com baixa exposição, com a câmera rodada, e começou não tá perdido, e daí aqui ele forçou e entrou na carótida. Então é muito importante seguir uma sequência com boa exposição,
prestar atenção na orientação. Esses dias aqui no nosso serviço, um residente novo estava operando com a câmera 90 graus virada. O meu fellow estava dissecando completamente perdido e dizendo que a neuronavegação estava com problema. E eu entrei em campo e achei estranho, estava desorientado também, o que está acontecendo, até a hora que eu percebi que o residente da Otorrino estava com a câmera 90 graus virada. No que eu virei a câmera para o normal, imediatamente a neuronavegação está perfeita. Quer dizer, eles estavam dizendo que a navegação estava com problema, simplesmente por um erro de rotação da própria câmera. Então aqui veja um outro caso. Ó, se você olhar essa anatomia, vamos ver aqui. Ó. Essa é uma célula que está exposta, que ainda não está exposta. Você consegue ver o OCR, né, o recesso lateral do lado esquerdo, o recesso lateral do lado direito. Então esse é um caso que não deveria acontecer nada errado, está bem orientado, a câmera está correta. Problemas aqui, exposição, você vê, tem muita septação anterior, nós sempre tiramos isso para expor bem antes, não foi drilada essa septação aqui por baixo. Então eles estavam expondo, você vê uma mão só, mais uma vez, em vez de usar duas mãos para mover aqui a mucosa, está tentando forçar a septação, mais uma vez uma mão só, não foi fresado, daí estão tentando abrir com a Kerrison, foi direto na carótida. Tá, mais uma vez, na carótida. Agora, se você pausar isso aqui, você vê exatamente como estava aqui, ó. Aí eles colocaram packing, conseguiram resolver, mas abortaram a cirurgia. Então, muito, muito importante aqui, deixa eu voltar dessa forma aqui. Se você olhar a anatomia aqui, ó, a carótida vem até aqui, não tem dúvida. A célula pequena, esse é um tumor pequeno de celular com anatomia normal. Agora, técnica de exposição inadequada, uma mão só, baixa exposição e utilização da Kerrison com uma mão só. Você veja, não tinha nenhum aspirador em campo. E aí comeu direto a carótida. Então, se seguir esses princípios, essas coisas podem ser muito bem evitadas. Agora eu vou mostrar um caso meu, já tem 2 anos agora, esse caso aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco para vocês verem. Então, nesse caso, era um meningioma pequenininho. Na verdade, essa cirurgia era só para descomprimir o nervo óptico do lado esquerdo. Então, a minha ideia foi fazer um acesso na diagonal com a câmera, visualizando bem o lado esquerdo. Só que, como são as coisas, eu estava fazendo 2 salas, eu estava operando na outra sala um adenoma hipofisário, e o meu fellow, eu comecei a fresar essa região, a célula está aqui, uma anatomia um pouco difícil, mas eu comecei a expor esse lado e saí da sala e fui para operar o adenoma. E o que aconteceu? Aqui, se você for ver, aqui é uma anatomia difícil, mas a célula já está exposta, e aqui a região do lado direito. Não tinha nenhuma doença do lado direito. A ideia era ir para esse lado, mas o meu fellow começou a querer abrir tudo, e aí o problema foi o seguinte, que do lado direito, nós não tiramos as células etimoidais anteriores e posteriores, e ficou praticamente bloqueado o acesso de visualização para o lado direito. Você veja, está com uma terrível visualização do lado direito, e ele achou melhor drilar ali, e ele entrou na carótida do lado direito, que não tinha nenhuma doença ali. E o principal motivo aqui é falta de exposição. Se tivesse exposto esse lado direito, não teria acontecido isso. Esse é um caso que a paciente saiu muito bem, mas foi um pesadelo para nós aí para seguir um caso que era para ser simples. Aí colocamos músculo aqui nessa região, conseguimos tamponar de forma adequada e tal. E ela, a paciente, ficou bem. Eu tive que fazer uma craniotomia alguns meses depois para tirar o tumor e descomprimir o nervo óptico, porque não dava mais, não quis mais voltar pela região endonasal. Então aqui nós controlamos isso com músculo e não foi necessário sacrificar essa carótida e não fez pseudoaneurisma. A gente fez múltiplas angiografias porque comprovaram isso. Então, em termos do nosso método para tratar, a gente, se tiver a formação de pseudoaneurisma, nós usamos stent dentro da carótida com músculo por fora da carótida.
Se for uma carótida que não dá para salvar, aí sacrifica a carótida, temos um caso que teve que sacrificar a carótida. Mas se der para colocar só músculo e a angiografia não mostrar pseudoaneurisma, aí é quando a carótida foi realmente salva e aí dá para seguir dessa forma, a carótida cicatriza. Aqui ele colocou que foi na região paraclinoide que ele veio com o drill com a baixa exposição e acabou entrando ali na carótida. Então, outras coisas que ajudam, como eu já comentei, a parte tecnológica, o Doppler ajuda muito a localizar a carótida. Esse é um caso que você veja, foi utilizado um mesh de titânio na cirurgia anterior, com a recidiva do tumor, e aí nós tínhamos que tirar esse mesh para chegar no adenoma hipofisário, e o Doppler foi muito importante aqui para definir a posição da carótida, que foi exposta ali, para conseguir tirar isso sem afetar a carótida. Foi mais difícil tirar esse mesh de titânio do que tirar o tumor que estava por detrás. Então, o Doppler, a importância do Doppler nesses casos. Outra coisa da relação à tecnologia é que alguns desses drills, eles têm uma ponta de diamante que vai muito avançada, muito além da região central da bola do drill. Então, o que acontece? Os pequenos, você não tem tanto problema, mas conforme a marca do drill, esses diamantes são muito pontudos, a hora que você está girando ele, você só consegue ver a parte interna no drill. E você, na verdade, está alcançando o corte mais profundamente. Então, você tem que cuidar muito com esses drills mais agressivos. Preferência para os drills menores de 4 milímetros e que tenham o que aqui nos Estados Unidos chamam de coarse diamond. Se for o aggressive diamond, você está correndo o risco de não perceber que você está indo mais profundo na hora que gira. Então, isso aconteceu comigo. Essa foi a primeira carótida que eu tive problema. Esse era um cordoma. E você veja que, nesse caso, a célula está por aqui. O paciente tinha um terceiro par do lado direito. E o paciente não tinha ressonância pré-operatória por marca-passo. Então, foi uma surpresa. A gente achava que era adenoma hipofisário. A nossa exposição não estava adequada para um cordoma também. Estava abrindo como se fosse um adenoma hipofisário, e aí quando eu vi que era um cordoma, achei que dava para continuar naquela forma, e usando esse drill, que era um drill grande, acabamos que eu encostei aqui na região paraclival com esse drill, que provavelmente alcançou mais profundamente e acabou rompendo a carótida. Esse caso, colocamos músculo, fez pseudoaneurisma, aí utilizamos um stent, dentro dois stents, na verdade, de pipeline, na região do lumen, colocado pelos nossos companheiros lá da endovascular, e deu para controlar, deu para salvar essa carótida. E ela acabou tendo uma complicação contralateral com uma hemorragia devido ao Plavix. Foi usado o Plavix e acabou tendo uma hemorragia contralateral, mas essa carótida ficou salva e nunca teve nenhum infarto do lado direito. Acabou tendo do lado esquerdo uma semana depois, no período de anticoagulação. Então, são essas coisas que a gente, às vezes, acaba tendo de complicação. Mas aqui o principal motivo do acidente na carótida foi o drill ser meio exageradamente grande. Outra coisa que as companhias vão te dizer é seguro, é o uso do ultrasonic. Então tem esses bone scalpel que a companhia não é segura na carótida, usa energia ultrassônica, não vai romper a carótida. Então, isso é mentira. Olha só esse vídeo aqui, é só com essa tecnologia entrou direto na carótida aqui. Então, e tinha bastante osso ainda. Então, essa vibração, ela transmite, principalmente se tiver essa ponta mais afiada também, ele focaliza a vibração num ponto e aí entrou direto dentro da carótida. Então, é só para ter em mente que a técnica cirúrgica não pode ser menosprezada, porque aqui a tecnologia, não há tecnologia que vai substituir um cirurgião que conhece bem a anatomia e está com precaução perto da carótida. Aqui também mostrando um microdebridador, aqui sendo utilizado na carótida. Então,
também o uso de energia, aí, o microdebridador ele aspira e corta, e aqui o cirurgião está perdido na anatomia e utilizando o microdebridador muito próximo da carótida e acabou rompendo a carótida também. Mas, enfim, a ideia é passar essa mensagem o principal é a anatomia, cuidado e ter a tecnologia adequada em suas mãos para evitar problema com a carótida. Uma vez que está com problema na carótida, é muito importante a comunicação no centro cirúrgico. Então, ali, como o chefe do navio, ali, o capitão, a gente tem que saber orientar todos ao nosso redor, tem que estar com 2 aspiradores largos, conseguir identificar o ponto que está o sangramento, usar o cotonoide para tentar comprimir, tentar resolver, enquanto alguém já está pegando músculo para tentar colocar e resolver o problema. É claro que vão ter situações, eu tenho um colega meu que falou, como é que a gente vai pôr músculo? Eu cortei a carótida de lado a lado, ela soltou em 2 pedaços, daí não tem o que fazer, tem que sacrificar e vai ter sangramento retrógrado, que também tem que cuidar muito, não adianta só comprimir o pescoço, vai continuar sangrando do outro lado. Mas já orientar alguém a pegar músculo, a anestesia é muito importante, não diminuir a pressão arterial do paciente, para não diminuir a perfusão cerebral, manter a pressão média. Outra coisa que não é intuitiva e que é bem clássica na literatura de otorrino de cabeça e pescoço e que na neurocirurgia não tem muita coisa, é o uso da heparina. Assim que tem a carótida está rompida, é importante colocar lá 5.000 unidades de heparina endovenosa para que não faça processo embólico enquanto você está tentando bloquear esse sangramento. É contraintuitivo, mas é essencial para evitar múltiplas embolias cerebrais. E, é claro, transfundir o que for necessário. Eu não aconselho tentar bipolarizar a carótida. Eu acho que os vídeos que eu vi de quem tentou usar o bipolar, há uma perda sanguínea impressionante enquanto está tentando fazer essa manobra. É preferível colocar o músculo ali, tamponar, que às vezes não há nem necessidade de transfundir sangue se a lesão não for tão grande. E claro, orientar todos os que estão na sala, tentar manter a calma, e trazer e já ter de antemão clips, o que for necessário, produtos de reposição sanguínea, e notificar imediatamente o serviço da endovascular, que o ideal é, assim que controlada a cirurgia, passar o paciente para fazer um procedimento de angiografia para ver se está tudo bem. E aí já começa a avaliar se há a necessidade de sacrificar a carótida, de colocar stent, ou se vai poder esperar, se não tiver nenhum sinal de pseudoaneurisma, aí a necessidade de repetição múltipla dessa angiografia para ter certeza de que não tem nenhuma lesão nessa carótida que vai ser permanente, daí para tratar. Outras formas de treinar isso, existem modelos. O modelo do Zada é em cadáver, ele perfunda cadáver e dá para treinar. Ele conseguiu publicar e mostrou que times que treinam em cadáver ficam melhores à medida que vão treinando e para controlar o sangramento. O Simon do Brasil, ali, de Olinda, lá, ajuda muito, porque ele dá para utilizá-lo para fazer também treino da posição anatômica. Existe um curso que é dado por o P.J. Warmold na Austrália, onde eles colocam o modelo Simon no pescoço de um carneiro, e o carneiro está anestesiado. E aí você treina em grupo, vai com o teu otorrino lá, e ele faz, acho que 1 ou 2 vezes por ano, onde você aí tem que controlar o sangramento que ocorreu de forma real no pescoço do animal, que está sob anestesia. Então, você tem que manter ele vivo, né? Manter o animal vivo. Então, aqui o modelo do Simon brasileiro sendo utilizado, então, em associação com o pescoço do animal lá. Então, o único problema desse modelo é que a anatomia da carótida ela é diferente, ela não fica na posição anatômica. Mas dá uma ideia real de como controlar esse sangramento ali. Aqui ó, na hora que está expondo a carótida do animal, aí você pode treinar a drilar, mas como eu falei, não está numa posição anatômica. Já pode ter cortado a carótida, ter clamp na carótida do animal, aqui usando a Kerrison.
E é muito real esse modelo, porque tem todos os fatores de coagulação envolvidos também. Então, você vê a carótida pulsando do animal, e aí foi feito o corte, colocado o clamp no pescoço do animal que está dissecado, e aí você está preparado, vamos lá, treinar, solta. E aí o teu objetivo é manter o animal vivo agora. Então, esse é um modelo interessante, acho que é um curso interessante, e ele mostrou, o P.J. Warmold, que o músculo, que é depois de macerar o músculo, é uma das melhores formas de controlar o sangramento, porque ele precipita a cascata de coagulação e você mantém ali por uns 15 minutos, segurando na boca do corte, e você consegue controlar com o músculo. Então, esse é o conselho que nós damos, se acontecer com qualquer um de nós. Aí, essa é a mensagem da utilização do músculo nessas situações, que você vai perder menos material sanguíneo. Às vezes, tem que tirar um pouco mais de osso, se a exposição não foi totalmente adequada, antes de usar o músculo, mas aí vai de situação para situação. Você veja que só mantendo um pouco de pressão naquela carótida, aqui o resolveu com o músculo. Daí você pode colocar o packing e mandar para a angiografia. Aqui, situação utilizando o músculo. Esse é um caso que eu vou mostrar, onde essa paciente era um paciente que tinha um cordoma com múltiplas recidivas e já tinha sido operada 6 vezes e já tinha sido irradiada com Proton-Beam 2 vezes. E aí, durante a cirurgia, esse é um outro caso nosso, só para mostrar aqui, usando o Doppler, a gente sabia onde estava a carótida. E tem situações que o problema da doença é maior, então provavelmente era uma carótida que estava muito doente. E só no tentar dissecar, estava tentando entrar no cio cavernoso por trás da carótida, só com uma bolinha dessa aqui, um probe, um ball probe, só colocou ali por trás da carótida, ela já abriu, ó. Não foi feito nada além de totalmente sem ter nenhum afiado, né? Totalmente blunt, uma dissecção que acabou causando sangramento só por manipular. Então, tem situações que vão acontecer independente da tua técnica e de qualquer forma, é muito importante o treino para controlar esse sangramento. Aquele caso ali, a gente teve que sacrificar a carótida com mola, usando vascular. A gente conseguiu fazer o packing, foi para endovascular e eles não conseguiram, a carótida estava esfarelando. Daí eles colocaram um monte de mola lá para controlar e ela ficou bem. A paciente foi sacrificada a carótida, uma paciente jovem e não teve déficit nenhum. Então, aqui mostrando o modelo que nós temos também, que a gente desenvolveu junto com os japoneses, para não precisar ficar utilizando o cadáver o tempo inteiro. Então, aqui é um exemplo de como é que dá para fazer com um modelo por impressão 3D, e aí a gente faz uma perfusão da carótida com um tubinho, e aí você consegue treinar o controle. A diferença é que aqui não tem fatores de coagulação, mas dá para treinar o controle e como a equipe vai atuar para controlar esse sangramento. Outras coisas são importantes no pós-operatório, para a gente sempre lembrar em termos de evitar problemas, saber utilizar um antibiótico no pós-operatório, não utilizar de mais, não utilizar de menos, conhecer bem os hormônios da hipófise, saber como eles vão se comportar no pós-operatório, evitar o uso excessivo de dreno lombar, que se a reconstrução do crânio não estiver adequada, vai acabar causando um pneumoencéfalo, o ar acaba entrando, acaba causando mais problema, mais meningite, então não preste atenção. Nós, às vezes, colocamos o dreno lombar e sempre fazemos uma tomografia, acompanhando qualquer aumento do ar, a gente já interrompe a utilização do dreno lombar. Prestar atenção em alguns casos, a paciente faz hidrocefalia se tiver com meningite, é raro, mas tem que lembrar disso. E lembre sempre do sódio, a reposição do sódio, se o paciente fizer uma hiponatremia, não repor a mais do que 12 miliequivalentes por dia, para evitar esse tipo de situação. Tem na minha carreira, um caso que eu operei na Índia, onde eles não tinham conhecimento disso, eu já tinha ido embora da Índia e fiquei sabendo que eles não teve problema nenhum. O sódio baixou, mas a gente repôs rapidamente. E não sei por que fez um probleminha no meio da ponte lá, eles achavam que era um stroke. E, na verdade, era uma mielinose pontina por repor o sódio rapidamente. E essa paciente acabou morrendo, era uma cirurgia de hipófise simples. Então,
Aqui eu vou parar então essa fase e a gente pode seguir para os meningiomas da fossa anterior. Alguma pergunta né, com relação a esses casos? Deixa eu deixar para o final da segunda palestra. Então tá bom, eu vou continuar aqui então na outra apresentação. Vamos ver se dá certo essa aqui agora. Vou tentar fazer passar aqui, vamos ver. Também não deu. Deixa eu fechar a outra. Só um pouco. Estão vendo aqui agora? Estamos vendo. Primeiro slide. Isso. Então, com relação a algumas outras complicações que eu queria comentar, eu falei rapidamente ontem, o fato de ter hemorragia no pós-operatório de cirurgia de hipófise. Então, sempre que tiver resíduo na região supracelar, existe esse risco. Então, esse é um caso de um tumor duro, que eu tentei tirar via endonasal, e esse componente lateral eu não consegui retirar, e ficou ali por resíduo. O paciente no pós-operatório, ele melhorou da visão, tinha uma anopsia bitemporal, uma hemanopsia bitemporal, e acabou que estava melhor, e daí 10 horas depois da cirurgia, disse que estava piorando. E aí foi feita a imagem e mostrou que esse resíduo tinha sangrado. Então, para mostrar como é um problema nesses casos, a gente fez uma craniotomia de emergência e tirou aquele componente, o nervo óptico parecia normal, mas ele nunca melhorou, ele ficou cego do olho direito e melhorou a visão do lado esquerdo. O lado esquerdo é a visão normal hoje em dia, do lado direito ele ficou cego. Então, esse é um caso que assim, aprendi muito com ele e comecei a cada vez mais forçar a fazer a ressecção de todos os componentes do adenoma na mesma anestesia para não correr esse risco, principalmente tumores grandes como esse, tumores grandes assim, eu tendo a fazer não só uma endonasal e deixar esse pedaço. Se você deixa esse pedação grande aqui, ele vai sofrer hemorragia, vai causar problema. Então, aqui você veja, esse é um caso que nós fizemos combinando um acesso endonasal com o uso de uma craniotomia. Quando eu vim na cisterna pela craniotomia, não vi tumor nenhum e, na verdade, eu acabei fazendo, foi colocar um port, um acesso transcortical direto pelo domo do tumor, combinado com endonasal, e aí deu para tirar bem o tumor assim dessa forma que vocês estão vendo aqui, com um pouco de resíduo na cerebral anterior, mas saiu bem. Então, outra técnica que eu tenho utilizado é, por exemplo, paciente idoso como esse, eu não queria abrir uma craniotomia para isso, vai que eu consigo tirar tudo endonasal. Então, para isso, eu tenho feito a ressonância intraoperatória. Eu não tenho uma tomografia intraoperatória adequada aqui, então eu faço com a ressonância, mas eu acho que a tomografia também já ajudaria para ver se não tem sangue. Então, aqui eu fui endonasal, tirei isso e consegui subir aqui e remover a maior parte desse tumor, mas eu não tinha certeza se saiu tudo. Então, daí eu faço uma ressonância intraoperatória, eu tive essa imagem, e aí eu falei, não, acho que está tranquilo, acho que não há necessidade de abrir uma craniotomia, e foi bem. Daí, no pós-operatório aqui de alguns meses, você vê que sobrou um pouquinho de tumor na região das cerebrais anteriores, mas nada com compressão, o paciente melhorou da visão e tal. Então, esse é um fator que a ressonância intraoperatória ajuda. E outra técnica que eu comentei ontem é essa técnica de ir primeiro na região superior, da supracelar, e depois na região inferior, porque no meu ponto de vista, a hora que você começa a dissecar a região inferior, você acaba tirando a drenagem venosa desse tumor e ele começa a ficar engurgitado.
E aí, quando você está para ressecar a região intracraniana, que é a mais difícil, o tumor não está mais amolecido. Durante a cirurgia, ele vai engurgitando e vai ficando firme e acaba ficando mais difícil. Então, se você começar pela região superior, que é ao contrário do que a gente tem ensinado em cirurgia de hipófise, para esses casos que extravasaram para dentro da região subaracnoideia, eu aconselho ir primeiro na região superior, depois a inferior, e esse tipo de ressecção satisfatória com ressecção tumor. É claro que se eu tivesse feito ao contrário, se eu teria conseguido tirar esse tumor, não, é difícil saber, mas que foi muito bem operar primeiro a parte superior e depois a inferior, foi muito bem. Então, para finalizar a segunda parte da apresentação, com relação aos meningiomas de fossa anterior, saindo um pouco da parte de complicação, vamos ver então os princípios dessa cirurgia para a fossa anterior, são principalmente cirurgias de base de crânio, os princípios normais, né? O que a gente sempre espera é manipular o cérebro o menos possível. Então, o princípio de vir por um ângulo baixo faz com que nós tiramos esse osso primeiramente e faz uma conversão de um meningioma que é de base de crânio praticamente para ser como um meningioma de convexidade, onde você faz a exposição dele, desvasculariza e faz o debulking e acaba tirando ele da mesma forma que se tira um tumor de convexidade. Sempre usando as duas mãos para dissecar, como eu falei. E aqui, fazendo a desvascularização e a retirada do tumor. Se o tumor não é muito grande, você consegue até ter um Simpson 1 nesses meningiomas. É claro, meningiomas maiores, aí fica sempre mais difícil, principalmente se tiver uma inserção muito lateral em cima da órbita. Por princípio, os tumores mais posteriores que vão para cima da clinoide são tumores que tem que ter muita atenção, porque eles são os mais improváveis de fazer uma ressecção completa endonasal. A órbita mais anterior, você consegue afastar a periórbita, mas conforme o tumor é mais posterior e tiver inserção lateral por cima do canal óptico, eu sempre observo isso, porque esses são casos que daí, às vezes, eu faço uma craniotomia ao invés de fazer endonasal, ou combinação das duas, como eu vou mostrar mais para frente. Então, de uma maneira geral, os meningiomas de tubérculo da sela são meningiomas que a maioria deles nós operamos de forma endonasal, porque eles têm essa situação por debaixo do quiasma, eles têm, às vezes, inserção muito próximo das duas carótidas, e a visualização da parte inferior dos nervo-ópticos endonasal é muito melhor vindo endonasal do que uma piterional, por exemplo, onde você fica com dificuldade de olhar por debaixo do nervo óptico ipsilateral. Então, de uma maneira geral, nós utilizamos o acesso endonasal. Existem várias publicações que mostram como uma vantagem na preservação visual e na ressecção desses tumores, e muitas meta-análises mostram essa vantagem a favor da endonasal. É claro que também mostram que existe maior fístula licórica, então tem que pesar esse fator da fístula licórica e melhorar a tua reconstrução da base do crânio para poder oferecer uma ressecção completa com preservação do nervo óptico para os pacientes. Muito importante preservar as hipofisárias superiores nesses casos. Então, visualização precoce das hipofisárias superiores é primordial nesses casos. Essa é uma casuística antiga minha, a gente já tem aí provavelmente mais de 60 tuberculocela meningiomas, mas para mostrar de uma maneira geral que a ressecção praticamente completa ao redor de quase 90% dos casos. Os casos que a gente acabou não conseguindo ressecção completa é quando tinha extensão lateral até para dentro do seio cavernoso, que alguns poderiam até excluir da série dizendo que não são meningiomas tubérculo. E eu sempre falo para os pacientes que 1 em 10 vai ter fístula licórica. Então, esse é algo que ainda não é completamente algo que pode ser não levado em consideração, tem que ser valorizado. E diminuição visual, a gente tem na nossa série por volta dos 5%, que os dois casos que eu tive estão relacionados com
acidente com a hipofisária superior. Então, preservar a hipofisária superior é muito importante. Então, vamos ver algumas coisas aqui de anatomia. A hipofisária superior, ela vem do cavo carotídeo, ela vem para a região supracelar e ela faz essa anastomose por baixo do quiasma e vasculariza o talo hipofisário e a região cisternal do nervo óptico. Então, muito importante preservar as hipofisárias superiores. Aqui, alguns casos que nós fizemos aí, início, só para mostrar alguns exemplos. Esse teria que estar na apresentação, eu vou só passar. Aqui, mostrando a preservação das hipofisárias superiores. Se notar, como o meningioma ele vem da base do crânio, a maioria dos casos a hipofisária superior vai estar por detrás do tumor. Então, assim, com a ressecção do meningioma, no final da cirurgia que você acaba vendo. Existem algumas exceções. Alguns desses tumores eles são mais altos e a hipofisária pode estar por baixo do tumor, e a necessidade de procurá-las antes, no começo da cirurgia, para não ter nenhum problema com as hipofisárias superiores. Outro detalhe nesses casos é o seio intercavernoso superior. Em crâniofaringioma, nós sempre abrimos para visualizar os componentes intracelares, mas no meningioma, ele não entra para dentro da célula, então não há necessidade de abrir o intercavernoso superior. Então, aqui, esse é um exemplo. Outro fator é o fato dele, às vezes, ao redor da carótida, e alguém sempre pergunta como é que faz para contornar o problema do nervo óptico. Então, aqui é um vídeo mostrando que nós usamos essa tesoura de Daisy, que ela corta com um ângulo negativo. Então, aqui você vê a carótida, o nervo óptico está acompanhando aqui da cisterna, está entrando por aqui, e existia um pedacinho aqui de tumor. Então, usando um ganchinho que era de nenhuma forma afiado ali, você veja aqui a oftálmica do lado esquerdo, e aí então abrindo o canal com essa técnica, aí dá para então abrir mais e tirar aquele último pedacinho do tumor que estava por ali. Outra forma que eu tenho aberto o canal também é com uma faquinha que eu desenhei, que ficou pronta há pouco tempo, que ela engata no canal e você abre para frente com uma proteção de uma bolinha na ponta também, essa outra forma. Aqui o pós-operatório. Aqui um outro caso, mostrando o uso da tesoura. Então você pode aqui, esse é um meningioma que estava entrando no canal, aqui você vê o olfatório do lado esquerdo, o nervo óptico, e aqui dá para abrir então o canal até o ângulo de Zinn, e aí você pode abrir de lado a lado, descomprimindo bem o tumor. Às vezes é um tumor que está a 360 graus em volta do nervo óptico, aí você não consegue ressecar todo ele dessa forma, mas consegue abrir bem e descomprimir para o nervo óptico abrir bem e soltar lá. Aí dá para acompanhar ele até a órbita. Então, essa é uma técnica que utilizamos. Tumores maiores também pode ser feito. Você veja, esse era um tumor que a gente achava que não ia sair todo endonasal e até a parte da fissura silviana ao redor da cerebral média por ali. E ia para trás até a região da basilar também. Mas aí o que ocorre é que com a boa exposição e o tumor não era tão aderido naquela região, a gente conseguiu rodar ele da região lateral, trazer ele da região silviana e aqui soltar o nervo óptico que estava totalmente comprimido. Você vê um tumor que não é tão mole, mas foi possível, tem alguns, como se tivesse pedaços onde você consegue usar aspirador para trazer. E usando aqui a técnica microcirúrgica, fomos soltando o aracnoide por detrás. Você vê já que o nervo óptico já está todo solto, consegue ver as cerebrais anteriores por transparência, o nervo óptico já está bem acometido. E aí fomos rodando o tumor e soltando aqui a cerebral, a hipofisária superior preservada. Você veja soltando o aracnoide. E aí a ressecção completa do tumor, você consegue ver a fissura interhemisférica e aqui a região proximal da silviana, a talo hipofisário preservado e aqui a carótida. Mas o importante realmente foi uma exposição completa. Pós-operatório, o paciente foi bem, melhorou um pouco da visão, aquele óptico provavelmente já estava bem danificado, aqui o pós-operatório, sem fístula licórica nesse caso,
e um pouco de melhora da visão. Então, do ponto de vista, eu gosto de mostrar esse caso, do ponto de vista de estratégia, nem sempre, só porque o tumor é pequeno, vai fazer endonasal. Então, aqui é difícil de visualizar, mas nesse caso, tinha uma implantação lateral do tumor pequeno por cima do nervo óptico e o nervo óptico estava empurrado para baixo. Então, parece um tubérculo, meningioma de tubérculo da célula excêntrico, mas, na verdade, ele é de fossa anterior e vai até a clinoide ali atrás. Então, o nervo óptico estava passando por baixo desse tumor. Nesse caso, então, fizemos uma incisão na sobrancelha, um acesso subfrontal e a ressecção aqui do tumor sem mexer no nariz. Então, caso a caso tem que ser analisado e esse paciente ficou muito feliz, que ele não tinha cabelo, então ele tinha uma sobrancelha que era exuberante, então deu para fazer cirurgia bem, ficou muito feliz, aí já tem alguns anos sem recidiva do tumor. Outra consideração para meningioma de fossa anterior é a parte do olfato. Então, o olfato é algo que sempre tem que ser levado em consideração. Esse paciente aqui tinha olfato normal e sempre que tem olfato normal, tumor grande, hoje em dia eu tendo a fazer craniotomia para tentar preservar o olfato. Então, nesse caso, é uma paciente de 27 anos e ela insistiu, não queria fazer craniotomia faz muitos anos. A gente acabou que conseguiu fazer a cirurgia de forma endonasal e utilizando uma ótica de 45 graus e nesse caso, nós preservamos toda a cribiforme. Toda cirurgia muito difícil. Voltando no tempo, se tivesse feito uma craniotomia aqui, teria sido muito mais tranquila para o cirurgião. Mas nós conseguimos, nesse caso, fazer essa ressecção desse tumor, fazendo debulking aqui com o Nico, que aspira e corta, e aqui preservamos o nervo olfatório que estava na periferia do tumor. E aqui você vê que a cirurgia inteira é feita com uma ótica de 45, sem afetar as fibras olfatórias na região anterior. Aqui, abrindo a cisterna, e aí, então, fizemos a remoção do tumor. Aqui, o olfatório do lado esquerdo estava afetado já, que ele não deu para preservar, mas nós preservamos o do lado direito. Aqui, um ramo da cerebral anterior, veja, microcirurgia, dissecando, passo a passo por ali, é essencial. Aqui, então, elevando o tumor da cisterna, você vê 360 graus, tinha uma inserção apial na região anterior, mas conseguimos preservar. Eu vou deixar rodar o vídeo aqui para dar para ver o momento em que dá para ver aqui, ó, preservado o nervo olfatório do lado direito. Ficou preservado, ele estava lateralizado. Então, deu para tirar, preservando o nervo olfatório do lado direito e toda a anatomia da região cribiforme, com a ressecção completa do tumor. Mas a mensagem dessa ideia é que o olfato é essencial, acho que faz parte da qualidade de vida e é algo que nós temos sempre avaliando no pré-operatório e você vê o nervo olfatório preservado aqui. E aí a reconstrução. Então, sempre levar em consideração, esse é um caso de exceção, onde o acesso endonasal foi possível, ela não teve olfato por os primeiros 3 meses, mas depois foi recuperando e ela tem já testado olfato normal com essa técnica aqui. Agora, outras vezes o paciente vem para nós sem olfato, como é o caso desse paciente. Outra coisa que nós sempre avaliamos é se existe aderência da cerebral anterior no domo do tumor. Esse caso não tinha, tem um pouco de edema. Essa é outra coisa que nós avaliamos. Se há muito edema, eu prefiro a via endonasal, porque quando você abre a craniotomia, o tumor, o cérebro também começa a lutar com o cirurgião e querer sair de dentro da caixa craniana, tem que fazer uma craniotomia maior. E aí, então, nesse caso, como o olfato já foi comprometido e é um tumor que não vai muito lateral, então fizemos um acesso endonasal com ressecção completa e o que é interessante é que os pacientes melhoram daquele edema que você vê no flare. Então, publicamos já uns 2 trabalhos sobre isso, que quando às vezes a gente chama de encefalomalácia, a gente dá culpa no tumor, nos acessos de craniotomia, muito daquilo é o resultado da nossa retração cerebral, nesses casos de meningioma grande. Então, essa é uma das vantagens do acesso endonasal.
Aí eu vou mostrar rapidamente esse caso. Você veja, esse caso é um caso bem cedo na minha carreira, onde tinha muito edema cerebral, um paciente de uns 50 anos, e você veja que tem uma inserção lateral em cima da clinoide. Então, é um tumor que a gente já sabia que ia ter muita dificuldade para tirar endonasal. Aqui você tem muita hiperostose com invasão tumoral. Então, esse é um caso que fizemos em 2 tempos endonasal e o resultado foi satisfatório. O paciente melhorou das condições psiquiátricas que estavam ocorrendo, mas você pode ver um resíduo na região da clinoide aqui. 5 anos depois, acompanhando, esse paciente fez um crescimento desse resíduo e nós tivemos que fazer uma craniotomia para fazer a remoção completa desse tumor. Então, esse mostra que quando há essa inserção lateral por cima da clinoide, praticamente vai sobrar tumor ali e esse é algo que tem que ser levado em consideração nesses casos. Então, eu vou mostrar como estamos fazendo esses casos mais recentemente. Esse, por exemplo, um caso onde o olfato é normal e existe esse tumor com inserção mais lateral. Então, aqui eu não vou nem perder tempo endonasal. Eu fiz uma craniotomia, você veja que tem edema do lado esquerdo, então fizemos um acesso pelo lado direito, pela supercílio também, subfrontal. O paciente que ficou muito feliz aí com a ressecção completa e o olfato preservado com a craniotomia. Então, já tem também uns 4, 5 anos e sem recidiva do tumor. Outra situação, tumores maiores, onde há, por exemplo, com o olfato normal. Você veja, o meningioma não estava entrando no lado direito, na goteira olfatória, o olfato era absolutamente normal. Se eu fizer um acesso endonasal, vai ser muito improvável preservar esse lado do lado direito, porque eu vou ter que fazer uma exposição ampla. Então, nesse caso, fizemos uma craniotomia do lado esquerdo, onde está localizado mais o tumor, e como havia edema do lado esquerdo, eu tirei a órbita também, para ter mais acesso sem retrair o cérebro. Então, uma remoção do tumor, conseguimos preservar o olfato, o nervo olfatório do lado direito, então mostrando como cada caso é um caso. Então, integrar os 2 acessos é o que eu penso que é o mais importante. Aí alguém pode perguntar por que não fazer sempre só craniotomia, então nesses casos é uma opção? É uma opção, mas você pode olhar esse caso, 10 anos antes de eu conhecer essa paciente, ela apresentou com esse meningioma grande e foi feita uma craniotomia aqui em Ohio, um neurocirurgião que não trabalha mais conosco, ele fez um trabalho elegante, tirou bem o tumor, o paciente ficou bem, aumentou um pouquinho aqui a encefalomalácia, mas não muito, não teve nenhum infarto, mas ele deixou a hiperostose ficou por ali. 10 anos depois, voltou com esse tumor, você veja aqui, ó, a hiperostose transformou num outro meningioma de goteira olfatória e um outro de tubérculo que é associado, e ela começou a perder a visão. Então, nesse caso que já tinha sido feita uma craniotomia, eu voltei de forma endonasal e nós conseguimos tirar o tumor ali e descomprimir o nervo óptico para essa paciente. Então, a minha mensagem aqui é que existe uma função de complementariedade dos 2 acessos. Então, o que nós temos feito agora, nesses casos grandes, onde eu vejo que existe uma implantação lateral, existe hiperostose e o tumor é bem vascularizado, nós estamos fazendo programado 2 tempos. Então, o tempo número 1, nós vemos endonasal, fazemos a drilagem, fresagem dessa hiperostose, com uma desvascularização do tumor por ligar as etimoidais anteriores e posteriores, e faço um debulking do tumor interno sem dissecar o tumor da interface entre o cérebro. Então, o que acontece? Depois dessa cirurgia, você tem isso, você tem um tumor que entra em colapso, 2, 3 meses depois o edema cerebral já está um pouco melhor, não há vascularização do tumor mais, e aí eu venho então com uma craniotomia pequena lateral, nesse caso aqui do lado direito, e aí fazemos uma ressecção do que eu chamo para os pacientes do 2º andar. Fazemos o 1º andar numa cirurgia, 2º andar na outra. E aí a gente chega ao que é mais próximo de um Simpson 1, nesses casos maiores de meningiomas aí. Não temos nenhum caso de recidiva, eu já estou fazendo essa técnica já tem uns 6 anos e está indo muito bem. Então, por exemplo, esse é um outro caso, só mostrando rapidamente aqui o debulking inicial. Esse paciente tinha câncer, acabou esperando 1 ano para voltar conosco
e aí fizemos a ressecção do tempo número 2, um ano depois, o tumor estava crescendo, e aí conseguimos a ressecção completa, combinando o acesso endonasal com o acesso aberto. Então, aqui o pós-operatório, você vê da ressecção completa usando essa técnica. Esse aqui é outro caso. Então, ele tem uns 9 casos desse, onde nós combinamos o endonasal com a cirurgia aberta. Então, você veja que uma das vantagens é que quando você vem na cirurgia aberta, o edema já melhorou substancialmente e não há necessidade de retrair o cérebro. Aqui, às vezes, eu abro um pouquinho a parte proximal da fissura da silviana para ajudar na elevação do frontal. E aqui você vê achando o nervo óptico, a carótida do lado esquerdo, e sem retração cerebral, nada, e aqui usando o CUS, aí, o Sonopet para descomprimir o tumor. E aqui nesse modo eu não consigo adiantar o vídeo, mas a ideia é essa aqui de fazer o debooking. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Aqui dá para ver. Aqui, ó. Então, aqui, retirando do tumor. E aqui no final, você vê aqui o nervo óptico do lado direito, nervo óptico do lado esquerdo e a ressecção completa do tumor, utilizando essa combinação de acesso. Então, a minha mensagem com isso é que, para esses tumores maiores da fossa anterior, eu acho que existe a função, processo endonasal, principalmente na desvascularização e na remoção da hiperostose, e o acesso de craniotomia para conseguir tirar essa extensão mais lateral e dos casos onde vai ao redor dos vasos da circulação anterior. Então, essa complementariedade dos dois acessos, eu acho que tem que ser levado em consideração e fica uma opção no tratamento dos meningiomas da fossa anterior que são maiores. Então, muito obrigado e assim eu fico aberto a qualquer pergunta que vocês tenham. Muito obrigado em nome da comissão organizadora. Agora abrimos espaço para as perguntas. Alguém tem uma pergunta? Boa. Muito obrigado pela apresentação, Daniel. Ótima apresentação. Principalmente as duas foram muito elegantes. A descrição das cirurgias e principalmente sobre as complicações que a gente não vê sempre, a gente vê os casos ruins, que vão tudo bem, e no final, o que acontece quando temos complicações e como lidar com essas complicações. Gostei bastante quando você apresentou aquele fluxograma do que fazer when disaster strikes, né? Como que é a organização disso, que é importante, a gente nunca espera. Eu fico uma dúvida, na verdade, na parte do PET muscular. Eu acho que é muito bom, ele ativa o fator de coagulação e ajuda no tamponamento mecânico. Você deixa pronto alguma área previamente, porque a cirurgia endonasal não tem músculo para você usar. Antes da cirurgia, quando o desastre acontece, você limpa uma perna? Muito boa pergunta. No começo da minha carreira, eu deixava só o abdômen preparado. E o abdômen eu sempre pensei assim, ali eu consigo tirar a gordura, se precisar para reconstruir a base do crânio, para reparar uma fístula licórica, e eu tenho acesso ao reto abdominal. O problema, eu vou te falar, a primeira carótida que eu tive, o meu felo não achava o músculo. A velhinha não tinha mais reto abdominal, rapaz. Ele estava atravessando lá, tinha uma pelinha de músculo. Impressionante como existe essa atrofia. A senhora tinha 78 anos e não havia músculo nenhum. Então, a partir daquele caso, nós começamos a preparar o quadríceps do lado direito, que nós nos posicionamos do lado direito do paciente para a cirurgia e sempre preparamos o quadríceps na grande maioria das cirurgias, talvez para uma hipófise pequenininha, uma coisa assim, só prepara o abdômen, mas hoje em dia, para uns 70%, 80% dos casos, a gente prepara o quadríceps direito, como se fosse pegar uma faixa lata ali, assim, na região anterolateral da coxa. Mas existem relatos de pessoas que vão e pegam um pedaço de língua
Mas eu acho que aí é um pouco triste, né? Assim, o paciente acordar com a língua pela metade ali, acho que é uma coisa que não vem muito ao caso, assim. Mas nós preferimos o quadríceps direito. A língua acho que não é uma boa. Ele já fica pronto no início da cirurgia. Isso, deixa já preparado. Então, campo preparado. Você sabe que esse caso que eu mostrei no meu fellow, que resolveu drilar mais para o lado direito, que até agora ainda não entendi o que aconteceu ali, ali a gente não tinha a perna preparada. E eu peguei, passei um negocinho rápido ali, abri o campo e tirei do quadríceps mesmo, eu mesmo, enquanto ele estava lá segurando a carótida na ponta do cotonoide lá. Então, existem essas situações. Eu acho que se errar por preparar sempre a coxa direita, eu acho que é uma coisa que vale a pena, entende? Eu acho que está sempre preparado com a coxa direita, até se você quiser pegar a faixa lata, também pode pegar, mas para ter acesso ao músculo robusto, que não vai fazer falta para o paciente tirar um pedacinho, é o quadríceps. Muito obrigado, e acho que eu vou ter alguns pesadelos com esses vídeos essa noite. Alguém tem mais uma pergunta? Torcoli? Eu só quero mais uma vez agradecer ao Daniel pela gentileza de nos atender de forma tão brilhante e quero te dizer que estamos aqui sempre prontos para te receber. Muito obrigado, Daniel. Tá, obrigado, professor Colli. Um prazer é meu. E não sei se o Ricardo quer comentar alguma coisa. Também eu queria também agradecer o Torcoli e o Ricardo pelo convite e principalmente por acomodar essa situação aí do corona, que veio de forma inesperada, e a possibilidade de transmitir dessa forma direta, eu poder vê-los e poder estar aqui apresentando. Para mim foi inesperado. Essa acho que é a melhor vez que eu tive uma participação utilizando essa tecnologia, onde eu consigo visualizar e poder transmitir o lado de cá também, os vídeos, sem maiores problemas. Então, muito obrigado, Ricardo, por ter conseguido essa tecnologia para que pudéssemos estar aí apresentando. Eu gostaria muito de estar aí com vocês, isso sem dúvida. O ideal era hoje à noite ali no Pinguim e participar com vocês, mas vai ficar para a próxima vez. Daniel, um grande abraço. Realmente, nós, desde segunda-feira, aí estamos na luta, testando aí o negócio. Acho que, no fim, a qualidade foi muito boa. Nós estamos aqui meio-dia, o teatro cheio para ouvir aí a sua conferência. Estamos chegando agora no último bloco do encontro. Então, a gente agradece em nome de todos aqui a gentileza aí, no seu sábado de manhã aí, você poder estar com a gente aí, não fisicamente, mas um grande abraço. Tá, muito obrigado. Aproveitem o final do congresso e divirtam-se. Um abraço.